Coloque o vídeo na sua TV, reúna a família, porque eu tenho a certeza que Deus tem coisa tremenda a fazer em nossas vidas hoje. Amém? Bendito, exaltado, adorado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmã Eliana, a paz do Senhor. Irmã Mônica, presbítero Carlos, a paz. Leandro, paz do Senhor, varão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Para quem está chegando, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vamos orar. Amantíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai amado. Nós bendizemos o teu nome, ó Deus querido, te exaltamos na noite deste dia. Pai, muito obrigado, Deus querido, pelos teus cuidados, ó Deus, pela tua mão estendida, pelo teu carinho, ó Deus, pelo teu afago, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus nós entramos, meu Deus, nesta programação, neste culto, ó Deus amado, pedindo a Ti perdão dos nossos pecados, de pensamentos e de obras, ó Deus, pedindo a Ti perdão das nossas falhas e sabendo e reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, sabendo que tem sido a Tua misericórdia a causa de não sermos consumidos, ó Deus amado. Meu Pai, pelo poderoso e santo nome de Jesus, aqui nós estamos e pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar o Teu povo de maneira sobrenatural, de maneira especial, de maneira poderosa, de maneira única e singular. Toma o Teu povo nas Tuas mãos. Meu Pai, algumas pessoas estão nos ouvindo, algumas pessoas estão participando com a gente deste culto. Meu Deus querido, fora de Resende, no interior de São Paulo, Pai, em Porto Real, Itatiaia. Oh Deus querido, aonde estiver chegando, Pai, este culto, que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, mais tarde, meu Deus querido, essa ministração estará também no YouTube, ó Deus. E eu sei, ó Pai, que pessoas do outro lado do mundo vão estar também participando, ó Deus amado, sendo abençoados e ministrados por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, flui o Teu querer, flui a Tua vontade, flui o Teu Espírito na noite de hoje, Senhor, através deste culto de ensino da Tua palavra. É o que nós choramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Irmãos, eu convido a você a reunir sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, porque nós vamos repartir da parte do Senhor uma porção da palavra de Deus. Amém? O texto que nós vamos nos ancorar na noite de hoje está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1. Amém? Você que pode, tome posse aí da sua Bíblia Sagrada, do aplicativo aí do seu smartphone, do seu notebook, não sei, que você está usando aí, do seu iPad, mas vamos compartilhar juntos a palavra que Deus tem para nossas vidas na noite de hoje. Amém? O livro é do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Amém, queridos? Está na alegoria dos profetas maiores. Está lá Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. A epígrafe na minha Bíblia diz da seguinte forma: a profecia do vale de ossos secos. Amém, queridos? Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes.
Então me disse: profetiza sobre os ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estabelecerei pele, estenderei pele, e porei em vós o meu espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles e por cima deles. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O texto que agora nós acabamos de ler é um texto muito rico, também um texto muito conhecido, um texto que é tão conhecido, tão ministrado, tão pregado, que não precisa ser um grande amante da Bíblia Sagrada, não precisa ser um teólogo ou um aluno de escola bíblica para se conhecer esse texto. Esse texto é um texto de muito sucesso no Antigo Testamento. É um texto muito lido, um texto bastante pregado, e um texto que tem algumas conotações, algumas particularidades implícitas dentro dele. Importante para nós é sabermos que a apostasia é a porta de entrada para a morte. Sabemos que a apostasia, ela é caminho de morte e destruição. Sabemos que a apostasia leva-nos ao vale onde avistamos a morte. E o texto que nós estamos nos referindo nessa noite, ou a morte que nós estamos nos referindo, não é a priori a morte física, mas a morte espiritual. Não é a priori a morte do corpo, mas a morte do desejo de Deus dentro das nossas vidas. A nação de Israel, irmãos, está vivendo aqui o ano 598 a.C. Ano este em que o rei Jeoaquim resolveu se autodeclarar sem necessidade de ter Deus em sua vida. Se autodeclarar maior de idade, vamos dizer assim, me fugiu aqui o termo. Se autodeclarar dono do seu próprio nariz. E ele, junto com o faraó do Egito, faraó conhecido como Neco, ele
eles então não estão vivendo ao comando dos caldeus da Babilônia, que é uma grande potência no mundo nessa ocasião. E é no ano 598, então, que o rei Nabucodonosor toma Judá, toma Israel, toma Jerusalém e leva cativo para a Babilônia. Aproximadamente 8.000 homens da realeza são levados. Dentro desses homens vai com eles o profeta Daniel e o que está em apreço hoje, o profeta Ezequiel. Ezequiel, que era filho de Buzi, sacerdote, e que certamente foi criado para ser um sacerdote no momento que o caos se instaura na nação. Ele então é chamado pelo Senhor para profetizar, para ocupar o ofício de profeta. E certamente nós ensinamos isso e falamos muito acerca dessa situação de calamidade de Israel. E sempre que Israel estava numa calamidade, passando por uma dificuldade, Deus levantava, Deus trazia ao cenário um profeta. E é nesse cenário que se levanta Ezequiel, alguém que não tem especificamente dentro das suas veias um sangue de profeta, mas um sangue de sacerdote. Mas é com esse homem que Deus quer contar. No ano 598, o profeta Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos de idade. E Deus o chama às margens do rio Quebar. Nós podemos observar isso no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. E, na verdade, a chamada de Ezequiel não acontece no mesmo momento em que o cativeiro acontece. 5 anos se passam e Deus chama Ezequiel para esse ofício. E diz a Bíblia Sagrada, então, que ele se levanta para profetizar no meio de uma situação completamente horrível. Era um caos, eram problemas de diversas naturezas que envolviam a nação de Israel. E Deus levanta esse homem. Esse homem é levantado num momento de opróbrio, de vergonha, de escravidão, de falta de alimento, de falta de segurança. E é nesse momento que Deus levanta o profeta Ezequiel, a fim de corrigir a rota do povo, a fim de apontar ao povo os seus pecados, as suas mazelas, conduzir o povo ao arrependimento, fortalecer a fé dos judeus que estavam se permanecendo firmes e fiéis até aquele momento, trazer juízo e palavra de restauração e de conversão aos judeus que se apostataram da fé e anunciar-lhes que Deus ia enviar o seu Messias, o seu Mashiach, o seu Cristo, a fim de reinar não só sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre Israel, mas a fim de estabelecer o seu reino sobre o universo. E certamente o profeta Ezequiel é também um profeta messiânico, que fala bastante acerca da segunda vinda de Cristo. E o povo está em opróbrio, em ignominia, em vergonha, e esse profeta tem a simples incumbência de pregar a verdade a esse povo, de trazer o povo até a presença de Deus novamente. Ora, quando nós falamos de apostasia, nós falamos de esfriamento. Quando nós falamos de apostasia, quando a Bíblia fala de apostasia, fala do afastamento do que é santo, do que é sagrado, ou do Deus Todo-Poderoso. A apostasia nos conduz a um vale de morte, a um vale de sombra, a um vale de dor. E a apostasia é, de fato, o esfriamento, a perda do primeiro amor, a perda do desejo de estar perto de Deus, de se relacionar com Deus, de obedecer a Deus. E certamente quando o povo se afasta de Deus, as crises se estabelecem. E observe que as crises que nós vamos atravessar, ou as crises que nós atravessamos, elas começam muitas das vezes em uma área da vida. Mas essa crise, ela é epidêmica. Essa crise, ela tem raízes. Essa crise, ela tem galhos. Essa crise, ela tem ruas.
ela tem condução, ela aumenta, ela avança. A crise na área da saúde que nós estamos vivendo agora, o Covid-19, essa crise se espalha em todo o mundo, trazendo um caos financeiro, aonde o empresário não sabe se segue, não sabe o que vai acontecer depois que isso passar, aonde quem é empregado não sabe se vai continuar empregado, aonde quem já vivia na linha da pobreza não sabe se vai conseguir se alimentar. Então a crise, a apostasia, o esfriamento, o afastamento de Deus, forma-se um efeito dominó e nós começamos a entrar em crise em diversas áreas da vida. E com certeza essa crise se estende também à área da família. Um chefe de família que não tem condição financeira suficiente para alimentar e para levar aquilo que ele deseja levar para os seus filhos, ele também entra em crise. Entrando ele em crise e perdendo o equilíbrio espiritual, o equilíbrio psicológico, certamente. O seu casamento entra em crise. Um casamento em crise certamente coloca a criação dos filhos em xeque. A criação dos filhos também entra em crise. E se nós temos uma sociedade em crise, se nós temos uma família em crise, nós vamos ter uma igreja em crise. Se nós temos uma igreja em crise, certamente nós não vamos ter famílias em futuras gerações alicerçadas para conduzir a igreja de Deus, para conduzir o que é santo, para conduzir o que é sagrado, para conduzir a presença de Deus até o meio do povo. E nesse momento que nós estamos vivendo é muito importante você se orientar. É muito importante você prestar atenção nisso. É muito importante você não deixar a apostasia, o esfriamento tomar conta da sua vida e do seu ser. Porque certamente isso vai refletir em nações futuras. Isso vai refletir nos seus filhos, nos seus netos. É muito importante você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então a Bíblia nos diz que nesse cenário se levanta Ezequiel. No cenário em que o faraó do Egito é Neco. O rei é Jeoaquim, o rei de Israel. O rei da Babilônia é Nabucodonosor. E ele tem nesse momento domínio dado por Deus. A crise não é ordenada pelo diabo. A crise é ordenada por Deus. A crise é um caminho para trazer o povo mais uma vez para Deus. Estava ele às margens do rio Quebar, quando ele começou a ter as suas primeiras visões de Deus. E é o ano 593 agora aproximadamente. Se passaram os 5 anos que nós falamos agora há pouco. E quando nós olhamos e percebemos que a história de Ezequiel está acontecendo, o Espírito do Senhor toma Ezequiel. O toma pela mão, vem a mão do Senhor a Ezequiel e conduz a Ezequiel a um vale em visão, é claro, conduz o profeta Ezequiel a um vale de muitos ossos sequíssimos, e os ossos estavam por cima do vale, os ossos estavam sobre o vale. Eu procurei aqui o significado da palavra sobre. Sobre quer dizer acima de. São pelo menos 11 sinônimos e um deles é acima de. Então os ossos estavam por cima do vale, por sobre o vale. Os ossos não haviam sido sepultados. E eram muito numerosos os ossos. E Ezequiel está passeando. Ezequiel está andando por sobre aquele vale. E ele percebe que são muitos ossos, os ossos estão misturados. Tem osso da panturrilha, tem osso do cotovelo, não é? As falanges dos dedos estão separadas, não é? Os grandes ossos, desde o pequenininho até o maior, o femoral, tudo misturado. E vem a pergunta do Espírito do Senhor para o profeta: poderão viver esses ossos? E a resposta é uma resposta sábia ao Espírito de Deus que o pergunta. A resposta é: tu o sabes.
Tu sabes, Senhor, se esses ossos podem viver ou não. O Senhor sabe se esses ossos desorganizados, secos, sequíssimos, podem voltar a ter vida. Só o Senhor sabe disso. Irmãos, no século XVI, a igreja vivia uma apostasia como vive hoje. E Deus levantou um reformador. A reforma aconteceu. E toda reforma traz um avivamento. Profeta de reforma não é alguém com visão, não é alguém simplesmente com revelação, com línguas estranhas, não. Quando Deus ele quer trazer uma reforma, ele levanta alguém disposto a entregar a sua própria vida a fim de reformar. E reforma não é derrubar e fazer novo. Quem faz uma reforma restaura o que já havia sido construído no passado. Então, quando nós falamos de reforma da igreja, nós estamos falando de voltar às nossas origens, voltar à igreja primitiva, voltar aos valores primitivos. E Deus ele vai contar, observe, Deus ele vai contar com algumas fases. Deus ele vai trazer alguns momentos nessa reforma. Essa reforma promovida nos tempos de Ezequiel, essa reforma começa com uma iniciativa. Ela dá-se início com uma iniciativa e, é claro, essa iniciativa não parte do homem. Essa iniciativa parte de Deus. É Deus quem procura o profeta. E é Deus quem estende a mão por cima do profeta. E leva o profeta em espírito a um vale cheio de ossos. No meio da crise, Deus procura profetas. Deus procura pessoas para levantar, para instituir. Não pessoas para se autopromover, mas pessoas para colocar a sua própria cabeça, seu próprio pescoço na forca. Pessoas que vão promover um avivamento. E eu vou dizer a você nessa noite como que esse avivamento acontece. Ou como que esse avivamento, para ser avivamento, precisa de fato ser. Esse avivamento que Deus quer promover não é um avivamento que nós conhecemos, nós pentecostais conhecemos como avivamento. Poder de Deus, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, nós temos. Mas olha a iniciativa que Deus toma. Deus toma a iniciativa de pegar no profeta, de levantar as suas mãos e ir com as suas mãos sobre o profeta e o conduzir em visão ao eixo do problema. O profeta de Deus, que é instituído por Deus, ele nunca pode correr do problema. Ele nunca pode fugir do enfrentamento. Ele nunca pode terceirizar o que é para ele como profeta, passar para outra pessoa de forma alguma. Ele precisa ser conduzido pelo Senhor, sim, mas ele precisa aceitar e ir de encontro ao problema que se apresenta a ele. É isso que acontece em Ezequiel. O profeta, ele anda no meio dos ossos. Ele passeia no meio dos ossos. No meio da crise, ele está, aleluia, sendo conduzido pela mão do Senhor, mas ele não teme, ele anda. Quando a pergunta vem, ele responde a pergunta que é de maneira que um profeta de fato deve responder. Quem governa é o Senhor, quem tem o poder é o Senhor. O Senhor sabe, ó Deus. O Senhor sabe se esses ossos podem viver ou não. O Senhor é o dono da vida. E o Senhor, irmãos, usa algumas ferramentas. E eu noto aqui 3 ferramentas. A primeira delas, o Espírito. A segunda, a palavra. E a terceira, o homem. Nós começamos a falar de apostasia, falamos de reforma e falamos de avivamento. E para que isso venha acontecer, para que a reforma venha acontecer, para que o avivamento venha acontecer, são necessárias algumas ferramentas. E as ferramentas são o Espírito, palavra e o homem. A pessoa, o ser humano. E a primeira fase
de tudo que Deus vai fazer é uma organização. Deus manda o profeta abrir a boca e profetizar. Se você acha que esses ossos podem viver, então dize a estes ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5 agora. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis, e porei tendões sobre vós, e vos farei crescer carne sobre vós. Então profetizei como me deu ordem. E quando ele profetiza, quando ele profetizar, ele profetiza e ele escuta o ruído, ele escuta o barulho, e o barulho é de uma organização. Os ossos se juntam, cada osso no seu osso. Ele profetiza e ele não vai o osso não bate crânio, falange no meio da testa, não. Os ossos vão se juntando, cada osso no seu osso. Ele olha e vê crescer tendões sobre eles, crescer carne, estendeu pele, mas não havia neles espírito. Olha que tremendo. Na primeira fase, a fase da organização. Preste atenção, sem organização, sem planejamento, não tem avivamento. Sem planejamento não tem reforma. Sem planejamento, a apostasia, o esfriamento não vai embora. Nós não vamos ser acalorados pelo Espírito sem organização. A primeira coisa que nós precisamos fazer como igreja de Cristo, como igreja brasileira, é nos organizarmos. Se você não tem tempo para ir à igreja, se você não tem tempo para assistir os cultos da igreja online, se você não tem tempo para administrar bem o seu tempo, o seu próprio tempo, a sua vida, vai ser difícil Deus contar com você, porque a primeira coisa que Deus faz para trabalhar numa reforma é planejamento e organização. O planejamento e organização começa das primeiras fases da vida. Nenhuma criança que está sendo gerada no ventre, os seus pais na expectativa compram para ela um veículo. Não, a primeira coisa que se compra para essa criança, se ela for crente, é uma Bíblia. Depois vai comprar para ela berço, roupa, suas necessidades básicas, essenciais e urgenciais. Tudo na vida requer organização. Sem organização Deus não trabalha, sem organização Deus não entra em cena. E é isso que Deus está fazendo com os ossos agora. Ele está organizando os ossos. Os ossos organizados têm barulho, têm ruído, arrasta para lá, arrasta para cá. Existe dentro dessa organização um esforço. Mas quem está fazendo isso é o próprio Deus. E ele olha e percebe, peraí, tem tendão, tem nervo, tem pele, eles têm boa aparência, mas falta neles o Espírito, falta neles a vida, falta neles o Espírito. Eu disse aqui que a primeira ferramenta é Espírito, a segunda é a palavra, a terceira é o homem. A primeira ferramenta é a palavra, profetiza. Deus toma o homem como ferramenta, coloca na boca dele a palavra, diz: é isso que você vai dizer, você é a minha ferramenta, eu quero executar a minha obra, o meu avivamento, mas é através de você, homem. Então ferramenta, homem, e palavra na boca deste homem, como a segunda ferramenta. E ele olha, até aqui, está tudo certo, mas falta espírito, falta vida. Preste atenção, sem organização, sem a sua participação e sem a palavra de Deus, não vai haver avivamento. Sem a palavra de Deus, sem você que é homem, sem você que faz parte do gênero humano, Deus conta com pessoas e não com anjos, não vai ter avivamento, não vai ter reforma. Agora não adianta a palavra, não adianta qualquer palavra, não adianta qualquer homem. É homem e palavra com o Espírito de Deus. É homem e palavra obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus.
Se você obedecer à voz do Espírito, certamente a sua palavra, a palavra que sair da sua boca não será sua, mas sim será de Deus. E a eficácia daquilo que ela saiu da sua boca e foi enviada será tremenda. Certamente haverá plenitude, abastança, sucesso, bênção, prosperidade na palavra que sair da sua boca, cheia do Espírito de Deus. Note comigo que a palavra organizou. O homem foi usado e através da palavra dele houve organização. Mas o profeta faz questão de dizer: mas não havia, algumas versões, porém, não havia neles o Espírito. E o Espírito aqui está com letra minúscula. Esse Espírito aqui não é aquele Espírito que o Senhor disse: profetize, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Assim diz o Senhor. Observa que Senhor aqui, Filho do homem, está com letra maiúscula, está se referindo a Deus, está se referindo a Jesus. Mas esse Espírito está com letra minúscula por quê? Porque é o Espírito ruá, é o Espírito pneuma, é o Espírito fôlego. Então faltava neles a vida, faltava neles o fôlego. Então mais uma vez o profeta, mais uma vez vem a voz do Senhor. Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza. Ó filho do homem, me dize-lhe, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Preste atenção. Eram ossos secos inicialmente. Nesse momento agora já tem pele, já tem nervo. Agora com o Espírito, com o fôlego, eles estão de pé, eles estão vivos. Eles estão vivos, não são simplesmente pessoas, não são simplesmente alma vivente. É um exército numeroso. Presta atenção que depois do caos, dentro do caos, Deus ele levanta, coloca vida nas pessoas, organiza, coloca os ossos, cada osso no seu lugar, os nervos, a pele, coloca vida. E quando essas vidas se colocam de pé, não são simplesmente para viver a sua vida, é um exército pronto para guerrear. Preste atenção, dentro de todo o cenário que nós estamos vendo, Deus vai levantar um exército grande e numeroso sobre a face da terra. Creia que depois de tudo que nós estamos passando, estamos vendo, vivenciando, Deus vai trazer coisa nova para a gente. Deus vai trazer coisas novas para a nação brasileira. Não se desespere, não tenha medo, tenha fé. Acredite que Deus tem coisa nova para você depois que tudo isso passar. Está de pé agora um exército grande, numeroso, é um exército. E um exército, ele é pronto para batalhar. Batalhar por reforma, batalhar por avivamento, batalhar pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu falei que igrejas fracas, famílias fracas, apóstatas. E é por isso que a crise vem, é por isso que acontece o problema. Os problemas acontecem, Deus permite os problemas acontecerem. É porque a igreja se fragmentou. É porque nós nos esfriamos. É porque nós não damos mais valia, mais valor ao poder do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo, à manifestação do poder de Deus em nosso meio. Nós nos conformamos com qualquer tipo de culto. Nós nos conformamos com a adoração a Deus.
e nos conformamos muitas das vezes com a falta da manifestação de Deus. Presta atenção, lá em 2 Crônicas 7:14, quando Deus fala: se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu vou ouvir do céu, eu vou vir em socorro deles, eu vou sarar a terra deles. Presta atenção numa coisa: a prova de que Deus está ouvindo o que está sendo oferecido é a manifestação de Deus no templo, é a manifestação da glória, da presença de Deus no templo. E a manifestação, a presença, causa em nós um desejo, um furor, um fulgor de ir avante, de avançar, de militar, de fazer a igreja crescer, de ganhar almas. Aleluia. Muitas das vezes a nossa família não é alcançada, é porque não vê em nós o desejo firme de servir a Cristo Jesus como Senhor. E quando nós não conseguimos alcançar a nossa própria família, é sinal que nós precisamos rever os nossos conceitos de primeiro amor. E o esfriamento, o congelamento vai tomando conta de nós. Nós nos acostumamos com uma pregação muitas das vezes fraca, cheia de teorias humanas, cheia de poesias, cheia de recursos de oratória. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu sirvo a Deus há alguns anos. Eu sirvo a Deus, eu fui criado na igreja, mas eu sirvo a Deus há quase 20 anos. E eu passei por muitas igrejas, pregando, participando de seminários, participando de palestras, congregando com os meus amigos pastores. E eu tenho um diagnóstico. O diagnóstico é uma igreja acostumada com a presença de Deus. Igreja que nós vamos, às vezes o instrumentista está solando, a voz de Deus vem, o intérprete se levanta irmão com línguas, outro com interpretação, e o fundo musical não para. A adoração em forma de glória a Deus não para. Nos acostumamos com a presença de Deus. Se o pregador for muito rude, nós achamos que é dele mesmo, pois nós não estamos prontos mais a aceitar a correção de Deus. E certamente, quando Deus achar que a igreja está pronta, a mesma será recolhida com Ele nos ares. Então, o que nós precisamos ter a certeza é que nós estamos vivendo um tempo de Ezequiel agora. É que nós estamos vivendo um tempo de Babilônia. Que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos voltar para Cristo, nos voltar para Deus. Será que Ele pode contar com você como reformador? Será que Ele pode contar com você como alguém que se levanta contra o pecado? Presta atenção. A coisa mais difícil de ser nesse mundo odierno, na igreja odierna, melhor dizendo, é profeta. Ser pastor não é difícil. Ser pastor é fácil. O difícil é ser profeta. O difícil é você não aceitar o jugo desigual. O difícil é você pregar contra um namoro avançado, a sexualidade fora do casamento. O difícil é você degladiar contra o pecado. O difícil é você ser boca de Deus. O difícil é você ter a boca incendiada pelo poder do Espírito Santo, porque as pessoas vão para onde para ele é melhor, vão para onde não batem no pecado dele, ao invés de mudar de vida, mudar o caráter, se converter, muda-se de igreja. É mais fácil que se converter. Então alguns se acovardam para não perder, mas preste atenção numa coisa. Preste atenção. Dos motivos pelos quais Deus levantou o profeta Ezequiel foi para anunciar a vinda do Messias,
a segunda vinda do Messias. Presta atenção. Nós podemos viver aqui como se o Evangelho, como se viver em igreja fosse uma praça de alimentação, um shopping, um lugar legal, um lugar social. Mas o profeta Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, ele estava anunciando a segunda vinda de Cristo. Que não vem como cordeiro, que não vem como leão, mas que vem como juiz, que vem para julgar a minha obra, a sua obra. Preste atenção, não negocie com o pecado, não negocie com aquilo que não agrada a Deus. Você pode ser bonito, você pode se arrumar bem. Nós estamos num culto de ensino da palavra, nós estamos num culto de doutrina. E eu preciso dizer para você que você pode ser bonito, você pode ser bela sem ser sensual. A sua beleza pode ser para o seu marido. Você não precisa mostrar as curvas do seu corpo para ninguém, para se achar, para se sentir bem. Porque é um clamor na humanidade do seu próprio ego estar bem, de você olhar diante do espelho e cantar com grande ao Senhor diante do espelho, cantar para si mesmo. Presta atenção numa coisa. Se há algo que tira o óleo da igreja, não é a teologia. Se há algo que tira a unção da igreja, que esfria a igreja, que mata o avivamento na igreja, é a sensualidade. Porque dela nós saímos dos caminhos de santificação e entramos pelo caminho da prostituição. Prostituição dos olhos, prostituição dos pensamentos, prostituição do sagrado, do santo. Nesse momento, Ezequiel está vivendo tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Não é à toa que depois ele sai desse cativeiro e se institui Samaria para que as pessoas que se casaram em Babilônia fossem morar em Samaria, separados dos judeus que não se contaminaram. Não se contamine. Por mais que existam diversos pensamentos, diversas igrejas, o Evangelho de Cristo ele é um. Sede santo como eu sou santo. Não tem como nós termos avivamento sem santidade. Não tem como nós vermos a Deus nesse tempo presente, nem no vindouro, sem sermos santos. Tudo que Ele quer de nós é santidade. Tudo que Ele quer de nós outros, você pode subir um monte, descer de cambalhota, de frente para trás, de trás para frente, do jeito que você quiser. Se você não santificar a sua vida, Deus não vai ouvir a sua oração. Deus não vai te ver às margens do rio Quebar. Deus não vai transformar você que era para ser sacerdote em profeta. Eu não quero simplesmente ser um sacerdote. Eu não quero simplesmente ser um levita. Eu não quero simplesmente ser um diácono. Eu não quero simplesmente ser um evangelista. Eu quero ser um profeta. Eu quero ser um profeta ainda que a minha cabeça vá para a forca. A Bíblia não diz como Ezequiel morreu. Mas alguém vai dizer que Ezequiel foi assassinado por pregar contra o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, nos cerca. É ele quem nos separa de Deus. É ele quem nos distancia do Santo de Israel. Diz a palavra do Senhor, então, que é necessário o profeta profetizar mais de uma vez, para que de fato venha acontecer o que Deus quer fazer. No capítulo número 36, versículo 26 e 28, se você puder abrir a Bíblia aí na sua casa, me acompanhe, por favor. Deus está fazendo um transplante de coração. Não sei se você sabe, mas um transplante hoje, ele tem garantia de 10 anos. Ele dura 10 anos. Mesmo que o coração seja de jovem. Mas Deus está propondo aqui, está prometendo um transplante. Olha o que ele diz.
Ezequiel 36, 26 a 28. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Serei. O momento é de crise, o momento é de escravidão, o momento é de confinamento, mas tem uma promessa de Deus: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e vou colocar dentro de vocês um coração de carne. Vou tirar de dentro de vocês um coração que é gelado, que é frio, que não pulsa sangue, que não movimenta as veias, as artérias, e vou colocar dentro de vocês um coração vermelho, carmesim, um coração que se movimenta, um músculo que se movimenta, um músculo que bombeia, que traz vitalidade, que tira, que movimenta as veias, as artérias. Vou colocar dentro de vós o meu espírito, assim diz o Senhor, e vivereis. É isso que Deus ele quer fazer nesse momento. Ele quer colocar dentro de nós o espírito dele. Mas o crente de hoje se acostumou com tudo. Vem o Natal, o crente vira Papai Noel. Vem a Páscoa, o crente vira coelhinho. Vem o Carnaval, o crente vai para o bloco gospel, para o Carnaval gospel. Foi-se o tempo de que se divorciar no ministério dava exclusão. Casa de novo, não está feliz? O importante é ser feliz e desenvolver o ministério. Presta atenção, aleluia! Nós vivemos o que vivemos através do poder do Espírito Santo. Se nós estamos aqui agora, é porque nós nos esfriamos, nos apostatamos e por isso chegamos onde nós chegamos. Pandemia, igreja fechada, ceia do Senhor, Santa Ceia, comunhão online. O que Jesus disse aos discípulos? Vai até o centro da cidade, lá vai ter um homem com um cântaro de água na cabeça, e lá ele vai, procure ele, diga para ele: o mestre mandou dizer que vai ser celebrada a ceia. Ele vai dizer a vocês onde a ceia será celebrada. Olha só, tinha todo um preparo, uma organização, e a ceia, a comunhão do corpo, discípulos colocando a mão no prato com Jesus, e agora nós chegamos ao momento de fazermos uma ceia distantes um do outro. Que comunhão é essa do corpo? Olha que situação, cada um dentro de uma cadeia, cada um dentro de um presídio, cada um dentro de um exílio. A ameaça não é militar, a ameaça não é de arma em punho, a ameaça não é de um governante, não é de um comandante, não é de um tirano, não é de um megalomaníaco, não. A ameaça, ela é na área da saúde. Quem governa todas as coisas é Deus. O próprio Jesus disse a um homem desesperado: calma, eu irei e lhe darei saúde. Aquieta o teu coração. O nosso Deus da saúde, ele abre a vista dos cegos, ele faz o coração voltar a bater. O nosso Deus tem todo o poder. E por que ele permite? Ele permite porque nós nos esfriamos. Ele permite porque os milagres são na televisão. E depois que o milagre vem, lá embaixo já aparece o número da conta. O profeta Daniel não foi assim não. Olhou dentro da cara do rei e disse: guarde os teus presentes para outro, eu não quero o seu presente. Eu não quero receber pelo que eu estou fazendo. Porque as revelações são do Senhor, são dele. Ou nós deixemos o Espírito Santo entrar em nós, ou vamos continuar andando em rota de colisão com o Espírito de Deus, em rota de enfrentamento. Há uma nação inteira apóstata, e há um homem aqui nesse contexto um homem pronto para receber um ofício, pronto para receber de Deus
um cajado para profetizar. Não para o seu nome sair na primeira capa do jornal. Não para ele ser entrevistado pelas maiores emissoras. Não para o vídeo dele ter milhares e milhões de curtidas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, não. Mas alguém que vai ser morto por falar a verdade. Alguém que vai perder essa vida corpórea para que as pessoas, para que a nação possa viver. Deus, Ele quer trazer algo novo para você e para mim. Mas entenda o propósito de Deus no momento que nós estamos passando. Entenda por que Deus permitiu que essa crise chegasse até nós que somos igreja. Para mostrar para nós que nós precisamos melhorar. Para mostrar para nós que nós precisamos voltar, reformar. Dar característica à igreja de como ela era. E nós vamos ver o poder de Deus em nossas vidas. Se prepare para prosperar, se prepare para ser abençoado a partir do momento em que você deixar o Senhor trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Acredite que essa palavra é fiel e verdadeira. O exército, os mortos, os ossos estão de pé e é um grande exército pronto para marchar. Agora, de tudo isso, nós tiramos aqui uma lição. Nós aprendemos aqui de tudo isso. E nós aprendemos aqui que as nossas provas são instrutivas. Os nossos vales são pedagógicos. A nossa nação está de novo aprendendo a jejuar, a buscar a Deus, a orar. Esquecendo as diferenças. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou católico, eu sou romano, eu sou praticante, eu sou crente, eu sou adventista. Todos nós. Todo aquele que confessa Cristo como Salvador. Ele está aprendendo a voltar a buscar a Deus. 37:11. Acompanhe, por favor. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Essa é a conclusão de tudo que nós falamos até aqui. Viu tudo isso? Osso, cada osso do seu osso, nervo, carne, falta o espírito, agora profetiza de novo, vem o espírito, fica de pé, é o exército. O que é isso? Isso é a casa de Israel. A casa de Israel está vivendo um momento de osso. Ossos espalhados, desorganizados, fragmentados, talvez até quebrados. Mas quando você profetizar, Ezequiel, eu vou concluir o meu plano. Quando você profetizar, você vai ver que esses ossos são a minha casa, a casa de Israel. E você vai perceber como eu zelo, como eu cuido, como eu trato dos meus. Viu, Ezequiel? Tudo isso que eu te mostrei, esses ossos, são a casa de Israel. Os ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Foi isso que Israel falou. Não temos esperança, nossa esperança morreu. Nós estamos cortados, os nossos ossos estão secos. Então o que fazer? Observe que no 37:12 a 14, Deus fala para Ezequiel o que ele deve fazer. Mostrou o cenário, é visão, é isso que está acontecendo, são ossos. Se você profetizar, vai se organizar, vai ter pele, vai ter cada osso no seu osso, carne. Se você profetizar, continuar profetizando, vai ter vida, vai se tornar um exército. Mas e aí? Está tudo pronto. Mas e aí? O que vai acontecer? 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Você tem dúvidas? Você tem dúvidas que esse Deus é maravilhoso? Quando nós partimos para a conclusão dessa mensagem, desse estudo, nós vimos Deus falando bem então, Ezequiel, esses ossos aí são toda a sua casa. Esses ossos representam a nação de Israel. Mas havia profeta dentro dessa nação apóstata. Será que Deus pode contar conosco aqui no Brasil como nação? Será que Deus pode contar conosco como profetas aqui dentro dessa nação? Será que Ele pode contar com você, Igreja Evangélica Cristã Pentecostal? Parece que tem alguém que é da Quadrangular aí. Parece que tem alguém que é da Igreja Peniel também. Deus pode contar com você como um profeta que vai fazer a diferença, que decide ser diferente. Se você acredita que Deus pode fazer tudo isso na sua vida, feche os teus olhos onde você está. A sala da sua casa, o seu quarto, o banheiro, onde você estiver. No trabalho. Aí é a sua igreja. Isso é a igreja. E se você puder, se você estiver sentado, se levante. Se você já estiver de pé, dê um passo à frente. Se você estiver dentro do caminhão, se você estiver viajando, se você estiver dentro do carro, trabalhando, dá um sinal que você mudou de posição, que você deu um passo. Como quem vai à frente nos cultos. Como quem vai à frente nos cultos para receber a palavra profética. Para receber a oração da fé. Se Deus precisa curar alguma coisa nesse país, é curar a sua igreja. É curar a mim, é curar a você. É fazer com que nós venhamos nos organizar e ter tempo para Ele. Que igreja somos nós? Nós temos 67 participantes nesse grupo, hoje. Nesse grupo recém-fundado. Temos 21 online agora. 21 pessoas participando agora. Por quê? Falta tempo. 21 e 44. Falta tempo? Será que falta? Jesus, Ele quer colocar as mãos dele sobre você. Ele quer te conduzir nessa Babilônia, a águas que refrigerem a sua alma. Nós vamos orar agora. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos agora. Bendito, poderoso e santo Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te exaltamos. Te exaltamos, ó Deus querido, porque o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém impedirá, ó Pai. Então age nesse lar agora que está sendo alcançado por essa ministração da palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, quebra paredes que foram construídas ao longo do tempo nesse edifício. Meu Deus, transpõe barreiras ao Senhor que nos atrapalham de viver a Tua glória. Deus, que Ele estabelece sobre as nossas vidas o Teu reino, a Tua vontade, a Tua justiça, a Tua bondade. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, troca as nossas vestes, ó Pai, muda o nosso coração. Meu Deus, pule, abrilhanta, Senhor da glória, o caráter, ó Pai. Pois nós queremos, ó Deus, viver o novo do Senhor dentro de nós, em nossas vidas, ó Deus. Oh, em cada labachurianda, labacheia. Ripa, dalabandou, do fácil cantuí. Repa, labandou, de caçuí. Prova, da gassúbia de rolosuí, de cantecou. De cantuí, do fácil canto. Que é bicanto, nai.
Balabandou, Shedokai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Como nação nós nos arrependemos, ó Deus. Como igreja nós queremos a Tua glória, nós queremos o Teu poder, ó Deus. Faz mais uma vez, Senhor. Faz de novo, ó Deus. Que eu seja um profeta nessa terra. Ainda que a minha carne venha a ser corroída. Ainda, meu Deus, que a minha pele venha a ser deteriorada. Ainda que os meus ossos venham até se quebrar, ó Deus. Mas a minha esperança não pereceu, ó Pai, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é o mesmo de ontem, é hoje e para todo sempre o Senhor é, ó Deus. Então entra nessa casa, entra nessa vida, entra nesse lar, ó Deus. Agora, nesse momento. Pai, se alguém depois de meia-noite, ó Deus, que nós vamos colocar essa mensagem, essa transmissão no YouTube, se alguém depois da meia-noite ouvir essa mensagem, a partir do dia 7 de abril de 2020, que ele possa ser tocado, meu Deus querido, pelo Teu Espírito, como no momento que essa mensagem é transmitida agora ao vivo. Deus querido, podem passar 10, 15, 20 anos, se o Senhor não voltar, o homem passa, mas a mensagem prevalece, a mensagem continua viva. Meu Deus, eu não sei em que ano vão ouvir essa ministração, mas eu sei, ó Deus querido, que a ministração, a mensagem nunca se apaga, e eu ministro sobre a vida dessa pessoa agora, neste momento que ela está ouvindo a pregação da Tua palavra. Ó Deus, junta os ossos, Senhor, coloca carne, coloca nervo, coloca essa pessoa de pé, ó Deus querido, coloca o Teu Espírito sobre ela, Deus, em nome de Jesus, Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva, Senhor, o Brasil, aviva o mundo, Senhor da glória, meu Deus, Pai, que conheçamos a salvação do Teu Filho amado, ó Deus, em nome de Jesus. Charamiande cantecou, Charamiande cante calabai, suiderrai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, se alguém alcance dessa voz, alcance desse vídeo, alcance desse MP4 ou MP3, ó Deus, Pai, toca na saúde dele agora, toca nos nervos dele, toca na carne dele, toca no coração dele agora, toca nos joelhos, firma os pés dele e dela sobre a rocha nesse momento. Em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus eu declaro que toda doença, Senhor, está sendo desfeita agora. Em o nome de Jesus eu profetizo e eu declaro o vento do Espírito assopra sobre esse planeta dos quatro cantos, ó vento poderoso, veemente, impetuoso, assopra, Senhor, e leva para longe, ó Deus querido, as pragas, as epidemias, as pestilências, e que possamos viver a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída, que guarda a nossa passagem por essa terra. Meu Deus, em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus amado, xeracalabandou, libandalabandou do fácil, tem calabando ido fácil canto, que me canto ido fácil canto, que me nai, repandalabandou do bassubiekei, ribandalabandou estou, replaplabossou, bedacalagandou, braço ido fácil, terebandou, yas, tui, plasobandou, yas, tequei, plaplai, docai, redou, xeri, rabando calacou, kika, kiki, corrida, dai, rebandou, xerei, xerebrobou, ei, receba a glória de Deus na tua vida nessa noite, receba o poder do Espírito Santo sobre você. Olha como Ele toca os teus ossos agora. É o nome de Jesus. Seja levantado nesta terra. Esse teu ministério que não fluiu, que não aconteceu, que não virou, em nome de Jesus, a partir dessa terça-feira, 7 de abril do ano 2020, o Senhor faz nova todas as coisas sobre a sua vida. Creia no poder dessa palavra. Creia no poder do Espírito de Deus. Receba, seja cheio em o nome de Jesus. Aleluia.
Que Deus em Cristo conserve as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós antes de terminarmos este culto, eu quero dizer a você que nós estamos programando a ceia do Senhor, como será, de que forma vai acontecer, mas nós vamos familiarizar os irmãos. Você que é membro da igreja, você que sentiu desejo, você que quer, se você quiser, puder, se for esse o seu desejo, a tua vontade, de entregar o seu dízimo, a sua oferta, o diácono Tiago, ele se predispôs a ir até o seu encontro, na sua casa, na sua residência, onde você se sentir melhor, para estar recolhendo o seu dízimo, recolhendo a sua oferta. Também a diaconisa Priscila, você pode usar o WhatsApp da secretaria para assim fazer, amém? Se você quiser falar com a gente, você pode telefonar, você pode passar mensagem no WhatsApp. Se você quiser vir até a nossa presença, até a nossa casa, fique muito à vontade. Nós estamos abertos a te receber, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu estou com saudade de vocês, só não estou com saudade do Espírito de Deus, porque Ele está comigo todo o tempo. Só não estou com saudade dos atos do Senhor, porque todo o tempo, no trabalho, em casa, junto com os meus filhos, com a minha esposa, eu tenho sentido a presença de Deus, tenho sido eclésia. E eu louvo a Deus por esse momento que nós estamos passando. Deus te abençoe, em nome de Jesus, recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, está terminado em nome de Jesus.